Mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você. Seja sempre bem-vindo aqui ao Café, Bolinho e Teologia. No primeiro vídeo nós falamos sobre a importância dos estudos bíblicos. Agora, nesse segundo vídeo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a missão de Paulo. É incrível como que um homem que tinha um amparo jurídico tanto ali das autoridades judaicas, como também o amparo jurídico do Império Romano para seguir a Damasco e perseguir violentamente a igreja. Sem esse homem saber, ele aos poucos foi mudando para sempre o rumo da história da humanidade. Um grande exemplo de homem de fé, de ciência, de amor à tradição e de obediência ao Espírito. Ele soube construir pontes, estabelecer diálogos entre diferentes povos, colocando todo mundo em uma mesma estrada para Cristo. Estou aqui de novo com o Padre. Padre, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, aceitar o convite de gravar aqui comigo. Eu queria que o senhor falasse para o pessoal a importância dessa atividade missionária de Paulo, dessa habilidade fantástica que ele tinha de conseguir conversar com culturas diferentes, com heranças religiosas e políticas diferentes. Felipe, antes de falar da missão de Paulo, é imprescindível a gente falar que Paulo foi um convertido. Sim. Né? Um convertido. E isso faz toda a diferença. Eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo são pessoas que também fizeram uma experiência de conversão, talvez já depois de adultas, né? Que não receberam a fé em casa através dos pais, dos avós, mas fizeram uma experiência de Deus através de um grupo de oração, através do contato com a palavra de Deus, através de alguma coisa que tenha acontecido em sua vida e a sua vida tomou um outro rumo e esse rumo é o rumo da conversão, é o rumo ao lado de Deus. Então, Paulo, ele faz a experiência de conversão, mas ele não se coloca no lugar do anunciado. Isso é interessante, porque a gente escuta muitas pregações hoje em que a pessoa ela não prega a experiência que ela teve, simplesmente, mas ela tenta pregar a si mesma, que é a questão da vaidade. Então, Paulo era extremamente obediente à autoridade eclesial na época. Ele tinha divergências enormes, teológicas com Pedro, mas ele sempre se colocou como servo dessa igreja e respeitando a autoridade papal de Pedro. E de fato, o Paulo, por ele ter transitado entre tantas culturas, ele tinha uma habilidade enorme de diálogo com essas culturas. Eu fico imaginando também tantas pessoas que fizeram essa experiência de conversão e quão importante essas pessoas são no anúncio da palavra em um ambiente que talvez a igreja não chegaria hoje, né? São amigos que talvez nunca poderiam ou nunca experimentariam o amor de Deus, e eu, como já passei por aquela circunstância, talvez eu tenha essa voz profética naquele meio, que foi justamente isso que aconteceu com Paulo. Paulo converteu pagãos, gentios, ele converteu romanos, justamente porque ele fez uma experiência de fé tão profunda, mas tão profunda, que o seu testemunho era convincente, né? E justamente por ser convincente, ele atraía a atenção de tantas culturas diferentes. Então ele transita nesse mundo cultural com testemunho, mas sobretudo com autoridade. A autoridade de ter vivenciado algo que foi imprescindível na sua vida, que foi um divisor de águas, que foi a sua conversão. Então, a igreja, ela precisa acolher essas pessoas que fazem a experiência de conversão, mas ao mesmo tempo a igreja precisa enviar essas pessoas em missão, dar subsídio, dar formação, para que elas também, no ambiente em que elas estavam, que talvez seja um ambiente de pecado, a graça de Deus possa entrar lá por intermédio dessa pessoa convertida e que o seu testemunho também seja de autoridade, assim como foi o de Paulo. É como dizem, né? O testemunho, ele arrasta. Arrasta. Paulo tinha ali
diversas competências, ele tinha uma vida de estudo muito grande, mas realmente foi a sua conversão, foi o seu testemunho que trouxe as pessoas para Cristo. E eu queria, claro, tem que fechar com uma mensagem super interessante para o pessoal, de bênçãos. Fala para o pessoal um pouquinho sobre essa preciosidade dessas pessoas que viveram esse momento de conversão, delas testemunharem isso, porque às vezes as pessoas acham que o que ela viveu é muito pouco. Algumas pessoas que têm histórias lindas, maravilhosas, elas olham pessoas que estão no palco, às vezes fazendo show, pregando, olham para outros padres que, graças a Deus, temos muitos padres aparecendo na mídia, mas a pessoa acha que ela é menos. Mas às vezes Deus sonhou aquele momento para ela. Olha, tem pessoas que precisam ouvir a sua história. Tem pessoas que vão se recuperar ouvindo a sua experiência. Talvez a questão da pregação ou desse testemunho, dependendo do dom da pessoa de falar, não seja para grandes públicos, né? Não seja em cima de um presbitério, em cima de um palco, mas seja ali no seu cotidiano, testemunhando o que essa pessoa vivenciou, testemunhando o amor de Deus que tocou sua alma. Talvez seja esse testemunho que a gente aprende com Maria, ali na surdina, né? Esse testemunho de Maria que não sobe no palco, mas ela convence as pessoas que estão ali embaixo, essa proximidade. Então você também é convidado a testemunhar. Se você tem o dom, talvez, de fazer uma grande pregação e anunciar essa conversão, faça isso. Mas talvez Deus queira você ali, né? Na proximidade de pessoas amigas, dentro da sua casa, Talvez na sua casa não seja a sua palavra que irá fazer seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha mudarem de vida, mas vai ser a sua atitude, Eles vão perceber o quanto você mudou depois que você fez a experiência de fé. E com certeza o coração dessas pessoas irão se inflamar também do desejo de receber essa mesma mudança, essa mesma graça. Viu? Todos nós somos convidados a fazer parte do rebanho de Cristo e também a chamar outras pessoas para fazer parte deste rebanho também. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.